Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina aqui dos jovens, a lição com Joyce, vocês já sabem como funciona, com texto, com palavra, com profundidade e com vocês, né, que nos acompanham. Então a gente pede que vocês continuem também nos seguindo aqui no YouTube, nas redes sociais, se inscreveram em todas as mídias para que vocês não percam as novidades. E nesse momento eu tenho aqui as minhas amigas, né, para infelizmente estar encerrando o trimestre, né, mas na presença do Espírito Santo também, e com a Elisa, com a Suzy, com a Bruna, tudo bem, pessoal? Tudo jóia. Tudo bem. Joia. Estamos aqui para acompanhar, né, a lição 13, Resgatando os Frágeis, que foi uma lição muito especial, né, eu acho que veio fechando aí todo o trimestre, tudo aquilo que a gente estudou. E vamos começar, né, pessoal, com uma oração para que Deus se faça mais uma vez presente nesse nosso estudo, amém? Você pode aí curvar sua fronte da maneira como você está. Vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, Senhor, nos ajude a estarmos aqui diante da Tua presença, com a Tua palavra. Queremos ouvir mais uma vez a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos então para a pergunta de número 1, né? Aí para colocar as nossas estudantes da Bíblia para responder aqui com a gente, o nosso guia. Qual deve ser a razão da nossa maior alegria como cristãos? E aí, pessoal, o que vocês acham? Olha, como eu dei uma olhadinha na lição, eu achei muito legal e é muito linda, realmente, como você falou, eu acho que fecha de uma forma muito especial essa lição, que além de linda, gente, preciso compartilhar, eu achei muito linda. É um tema muito importante, né? Sobre a questão da libertação que Cristo quer fazer na nossa vida. E também que ele já tem feito e que ele continuará fazendo na nossa vida. E também a questão de que ele é o nosso Salvador. Eu acredito que isso é o mais especial e o mais importante. Além de um ponto, né, que a gente vai tratar ainda também, né, sobre a esperança da breve vinda de Jesus, né. Então, acho que esses são pontos que a gente sempre tem que manter fixos, de fácil acesso, assim, para a gente sempre se rememorando. Além disso, tem uma frase que eu já falei aqui que é muito especial para mim, que eu acho que se adequa muito bem com essa pergunta, que é "eu sou feliz com Jesus". É uma frase que parece simples, mas ela é cheia de significado, porque o "sou feliz com Jesus", ele não se deve ao momento de que você vai estar rindo de tudo, ou em todos os momentos você vai estar tipo, tô muito feliz, mesmo com tipo, enfim, você tá no momento de bad, você tá tipo, não é assim, né? O "sou feliz com Jesus", na verdade, ele é um lema de vida em que ele se deve ao fato de que eu sou feliz com Jesus, apesar dos pesares, porque eu tenho em Cristo meu Salvador, e com ele que eu me achego, sabe? Então, eu acredito que essa deve ser a razão da nossa maior alegria. A alegria é porque a gente tem um essencial, e o essencial da nossa vida é Jesus. Então, até me fez lembrar da história do filho pródigo, que eu gosto bastante, é a parábola, né? Sobre a questão de que o filho pródigo, ele procurou no mundo muitas coisas. Ele saiu de casa porque ele não era feliz em casa. Ele procurou a felicidade, mas na realidade ele voltou para casa porque ele viu que não era lá no mundo onde ele encontrava tudo isso, né? Mas era em casa, era em Deus, né? E parafraseando uma frase conhecida que eu acho que eu até falei no último comentário, né? Que muitos caminhos levam a Roma, né? Mas o seguinte ficaria assim, né? Muitos caminhos a gente acha que vão nos conduzir para aparente felicidade, mas só um caminho vai levar a gente para a verdadeira felicidade, esse caminho é Cristo. Então, eu acredito que isso se enquadra muito bem dentro desse contexto. A lição fala muito sobre a questão da mente, né? E eu acho que não é diferente nesse sentido, porque mesmo quando a gente tem problemas psicológicos, e infelizmente isso faz parte do mundo que a gente vive, né? A gente, mesmo com esses problemas, a gente não deve esquecer que em Cristo a gente vai encontrar o que a gente precisa tanto, né? A gente vai encontrar nele o que é essencial. Ele é essencial, né? E peraí, tem mais uma coisa que eu queria falar. Tem aqui um penúltimo parágrafo da parte de sexta que eu achei muito bonito. Eu queria ler para vocês. Deixa eu achar aqui, só um minuto. Só um minuto que eu perdi aqui o negócio. 1, 2, 3 e achou. Aqui, ó, vou ler. Fala o seguinte. Não é a vontade de Deus que nos mantenhamos subjugados pela silenciosa tristeza, com o coração ferido e quebrantado. Ele quer que olhemos para cima e contemplemos a serena face de amor. O bendito Salvador se põe ao lado de muitos cujos olhos estão cegados pelas lágrimas que nem conseguem discerni-lo. Deseja tomar-nos pela mão para que o olhemos com fé simples, permitindo que ele nos guie. Seu coração se abre a nossas dores, tristezas e provações. Amou-nos com amor eterno e com bondade nos atraiu. Podemos fazer descansar sobre ele o coração e meditar o dia todo em sua amorável benignidade.
Ele nos erguerá acima da aflição e perplexidade do dia a dia a um reino de paz. Então, eu acredito que Cristo, né, mesmo com todos esses problemas, é Ele que vai fazer a restauração completa do nosso ser e vai curar a gente por completo. Amém. Bom, eu acho que a maior felicidade de nós como cristãos é ter Cristo no nosso coração, né? E te convido a abrir sua Bíblia lá em Colossenses. Colossenses é um livro muito especial para mim, porque fala lá sobre a esperança da glória, né? E também eu acho muito bonito uma parte lá no capítulo 2, versículo 10, que diz assim, olha: E estais completo nele, que é a cabeça de todo principado e poder. Então, Jesus Cristo, ele nos dá o poder da paz, a felicidade verdadeira que é só encontrada nele, e somente nele nós seremos completos. A versão aqui da minha Bíblia é a King James 1611, eu acho muito bonito quando eu li, porque o que é ser completo? É alguém que não falta nada, certo? Então, quando a gente tem Cristo no nosso coração, a gente vai ter a certeza da salvação, a gente vai ter alegria, e nisso eu vejo justificação pela fé, não é verdade? Porque nele nós somos completos. Então, sempre alegre ao viver do bom cristão. Ó, que regozijo pleno, brota ali da salvação. É um lindo hino, até esqueci o número, mas eu acho muito bonito, porque esse deve ser o viver de nós como cristãos. Nós vivemos nas adversidades da vida, temos dificuldades, passamos por provações, mas quando nós temos Cristo conosco, nós temos a verdadeira alegria e a felicidade, né? Porque as duas são diferentes, um é um estado de espírito e o outro é um sentimento, né? Mas que a gente possa ter esse estado de espírito sempre de felicidade em Cristo, porque Ele nos completou e Ele nos deu a salvação. Não tem coisa melhor do que salvar de algo terrível, que é a morte eterna? Então, que nós possamos apegar esse Cristo, Jesus Cristo, da palavra dele, a Bíblia, que é o nosso instrumento, é o nosso mapa para a gente conseguir chegar até o céu. Então, que a gente possa ser guiado por ele, somente por ele. Para mim é um motivo de alegria muito grande a reconexão que Jesus nos propôs, sabe? Porque através de seu sacrifício nós temos a esperança e a alegria de poder compartilhar de uma eternidade ao lado de Salvador, porque o pecado ele causou uma separação muito dolorosa, né? Entre as criaturas e o seu Criador, e Jesus veio para restaurar isso. Sabendo ele que nós passaremos por tantas aflições, por tantas dificuldades e desgostos, ele veio promover a restauração com o eterno, com a paz, com a alegria para o resto da eternidade. E enquanto isso não chega, aqui conosco ele nos propôs a salvação, a restauração, sabe? Morreu por nós, hoje ele intercede por nós, e isso mostra que não é sobre a gente, né? Sobre os seres pecadores, é sobre o amor infinito que ele tem por nós, e como esse amor opera milagres, e um deles é ter vencido o pecado para que a gente também vença. Então, para mim, a alegria principal é justamente essa esperança no amor de Jesus. Amém. Respostas aí lindas, né, que vêm comprovando o que a palavra de Deus diz. E para só finalizar nesse primeiro apontamento, Filipenses capítulo 1, verso 29, né, que essa passagem diz? Porque a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Só que o sofrimento que Paulo está falando aqui não é um sofrimento como na terra, né? É o sofrimento que a gente sofre, mas não tem apoio, que a gente não tem amparo, né? Com Cristo nós temos todo o amparo, porque Ele prometeu que estaria conosco. E Filipenses é uma carta que ela foi escrita, né, com Paulo estando na prisão, né? Ele escreveu para os cristãos, né, daquela região, estando na prisão. E estava sofrendo, mas ele tinha certeza de que Cristo estava do lado dele. E eu não vou dar spoiler, né, porque a gente vai ter muita coisa ainda, mas é sobre também a história de Maria, né, que ela sofreu, mas ela sofreu com Cristo. Daí a principal diferença, né? Muito bem, pessoal. Vamos para a pergunta de número 2, né? Colocar aqui na nossa telinha.
Que aí vem falando já sobre Maria, né? Como a história de Maria nos ajuda a confiar em Jesus como a cura de nossas feridas mais profundas. Eu gostei muito, né, dessa lição, porque ela vem falando de uma pessoa, de uma mulher que sofreu, né, muito, tinha feridas, né, emocionais terríveis, mas ela encontrou Jesus e a partir disso, né, a história dela foi diferente. E aí, pessoal, o que vocês dizem sobre isso? Olha, eu acho que o mais bonito é ver como Deus se preocupa com a gente e o desejo dele é de nos restaurar por completo. Eu acho que isso é muito bonito, né? A gente, dentro do grande conflito, até foi uma lição, então se você não assistiu, assista, que é muito legal. Que a gente foi a primeira temporada que a gente fez aqui do Conde YC, de que a gente está no grande conflito. Então, Deus, ele procura nos restaurar a sua imagem e semelhança, e o inimigo procura nos fazer a sua imagem e semelhança, né? E, enfim, eu falei isso porque eu acho muito bonito entender que Deus quer nos restaurar. Eu acho que essa restauração que Deus quer nos trazer é algo incrível, porque ele vê quem a gente pode se tornar. E, eu acho isso lindo. Bom, continuando. Então, sobre a pergunta, que eu estou lembrando o que aconteceu, que eu preguei sobre a história do filho pródigo, por isso que eu estou muito filho pródigo hoje, porque eu acho linda a história, eu estou lembrando. Mas, enfim, vou continuar. O maior desejo de Deus é libertar a gente por completo e restaurar a gente. Então, acho que isso é um primeiro ponto, é uma certeza que a gente tem que ter, né? Aí, pegando o gancho da Bruninha, também, né? Com a palavra de Deus, para a gente se firmar e ter isso sempre claro na nossa vida. Isso é importante, porque às vezes a gente esquece essas questões que são fundamentais. Em relação à história de Maria, eu acho que é lindo como a lição mesmo trouxe, né? Que Jesus atrasou meio que assim, por dizer, a sua ida ao Pai para curar e restabelecer Maria. Eu acho isso lindo demais, no sentido de que ele se preocupa com cada um de nós. Então, qual certeza que eu tenho que ter? Que Deus se preocupa muito comigo. E da forma que eu me sinto, também se preocupa, por mais que muitas vezes que a gente sente é bem diferente da realidade, né? Que a gente sabe que o que a gente sente está deturpado por conta do pecado, né? Deus tem o desejo de nos curar e de nos levar para perto dele. Não importa o quão grave ou quão grande seja a nossa ferida, Deus, ele não tem vergonha de se achegar até a gente. Ele não tem medo. Mas, na verdade, é igual a história do filho pródigo. Ele vê a gente passando lá longe e, mesmo a gente estando lá longe, ele já viu a gente, ele já foi socorrer a gente. Então, eu acho que isso é lindo demais. Então, nos ajuda a confiar, porque Cristo, ele conhece a gente. Ele conhece, às vezes, até melhor do que a gente mesmo, a causa das nossas feridas profundas e o que causou isso na gente. E ele é o único que é capaz de nos curar, de nos restabelecer, porque o tempo não é capaz de fazer isso. O tempo, ele vai só meio que tapar, você não vai lembrar, mas Deus, ele que tem o poder de curar realmente. Então, eu acredito que é só tudo isso. Outro ponto importante que eu percebo na história de Maria é como Jesus ele não sente prazer algum no sofrimento das criaturas. Jesus ele não é o culpado do mal, não foi ele que nos colocou numa situação tão ruim. E existem muitas coisas ruins que acontecem hoje em dia que às vezes a gente não tem ideia e só quem sofre de fato entende como dói. E são situações que não são provocadas pelas pessoas, muitas vezes. Então, as pessoas se perguntam como se Deus, às vezes, não estivesse vendo, não estivesse entendendo o sofrimento delas. Mas a história de Maria vem para mostrar justamente isso, que Deus vê, ele entende e ele não sente prazer algum. E assim como ele libertou Maria, né, ali de possessões, etc., ele também deseja nos libertar de algo que nos causa dor, porque quando a gente percebe uma possessão, por exemplo, não era uma coisa que Maria ela conseguiria falar, não, a partir de hoje eu não quero mais isso. Ela precisava de um auxílio sobrenatural para se ver longe daquela situação. E foi esse o auxílio que Jesus propôs a ela. E ela, em resposta, ela viveu uma vida de gratidão, ou seja, foi uma obra muito bem encaixada, porque ela vivia em uma situação ruim, que ela não tinha controle sobre aquilo. Jesus veio e operou a salvação naquele momento, no sentido de livrá-la daquela situação ruim, e ela aceitou aquela salvação, aquele livramento, e a partir daquilo ela viveu uma vida de gratidão, tanto que ali no relato de Mateus 27, né, de 55 ao 56, ela permaneceu na crucifixão até o fim. Enquanto os discípulos não estavam mais ali, ela estava ali, e ela foi a primeira a testemunhar a ressurreição de Cristo. Então, percebam, ela foi de uma vida tão ruim que ela não tinha controle, de que é quando ela
passava ali por aquela possessão, até ser a primeira testemunha da ressurreição de Cristo. Então, olha só que maravilha, que obra maravilhosa que Jesus fez na vida da pessoa. E aqui na lição eu até vi um pedacinho aqui já no fim do trecho O Evangelismo, que a irmã White deixou para a gente, que ela escreveu assim: as mulheres podem ser instrumentos de justiça, prestando santo serviço. Foi Maria quem primeiro pregou, falando sobre Jesus ressuscitado. Então, essa obra é muito bonita, sabe? De Jesus ter dado um livramento tamanho na vida dela, e ela, então, viveu uma vida de falar sobre Jesus para as pessoas, do quanto Jesus salvou a vida dela. Então, é maravilhoso perceber como Jesus tem o poder de restaurar. Amém. Lendo o livro Caminho a Cristo, a gente vê que Jesus se importa com todas as nossas reações, né? Eu li uma vez uma parte que falava assim, que ele se importa com cada lágrima nossa quando cai, e também cada sorriso ele percebe. Então, não é só os momentos de tristeza que ele vê, ele também vê os momentos de alegria nossos. Então, Maria é um grande exemplo, ela passou por situações na vida dela que ela foi rejeitada pela sociedade. Mas no olhar de Cristo, o amor de Cristo, ela foi transformada. Então, ela se transformou em uma nova mulher. E a cruz de Cristo, ela libertou, na verdade. Ela colocou o ponto de chave que, olha, você está perdoado. Quando você se volve os olhos a Cristo, você vai encontrar a vitória. Porque só a vitória é lá na cruz, na verdade. Então, que bênção que Jesus, ele nos transforma, ele nos cura. E não importa o que a gente tenha feito, se a gente olhar para Cristo, nos arrependermos e nos convertermos ao Senhor e buscar a Ele de todo o nosso coração, assim como Maria fez, então nós seremos completos e seremos felizes de verdade. Com certeza Maria não estava mais ligando para a sociedade, o que a sociedade pensava dela, mas sim no que Deus estava pensando sobre ela. Ela tinha desejo de estar com Cristo. E ela se desesperou por um momento quando viu que Jesus não estava no sepulcro, né? Então, aí Jesus vem, aparece e fala: Maria, estou aqui. Então é tão linda essa história, gente. Eu acho que é o maior privilégio, né? Na sociedade antiga, as mulheres não eram, elas eram rejeitadas, né? Então foi o maior privilégio, Deus mostrando para nós que Ele não tem acepção de pessoas, quer que sejam. Então, isso é um grande exemplo para a gente e nos ajuda a confiar no Senhor e ter esse amor fraternal, amor desinteressado pelos nossos semelhantes, né? Então, acho muito lindo isso. A gente podia ficar aqui horas e horas, né, falando de Maria, que eu sou suspeito em falar, mas ela é minha personagem, né, aí da Bíblia, pelo menos no Novo Testamento, personagem mulher favorita, né, porque a história dela é tremenda. E o que a Bruna comentou é muito especial, porque quando Maria estava lá, né, no túmulo de Jesus, no sepulcro, e ela pensou que o corpo tinha sido levado, né? Aí Jesus estava ao lado dela, mas ela pensou até então que era o jardineiro, né? Ela estava chorando, não estava conseguindo nem ver, né? Assim, de maneira total. E aí Jesus, como a Bruna comentou, ele fala Maria, né? Então ela reconheceu aquela mesma voz que tinha dado libertação para ela, né? Era a mesma voz que estava ao lado, né? Na pessoa de Jesus, trazendo conforto, né? Trazendo esperança para aquela mulher. É uma história muito especial que eu gosto muito. Bom, vamos aqui seguir o nosso tempinho da lição. Agora a dica de YC, vou pedir aí para o nosso editor, né? Magicamente colocar a vinheta para nós. Bom, pessoal, então a minha dica de oicina de hoje é o livro A Ciência do Bom Viver, tá bom? Capítulo 5, A Cura da Alma. Aqui vem falando sobre várias histórias, né, da Bíblia, e uma das histórias é justamente, né, a história de Maria, né? Então, como que Jesus curou, né, as feridas emocionais dela. Um capítulo muito bonito. Eu quero deixar como dica para vocês, tá bom? Bom, muito bem, pessoal. Agora vamos à pergunta 3, né, aqui do nosso estudo. Vamos colocar aqui na tela para quem está nos acompanhando. Como o Senhor deseja nos confortar em meio ao desânimo e às feridas emocionais? E aí, pessoal? Olha, eu acho que entra muito na questão que eu falei na primeira pergunta que você fez, em relação a fazer a gente fixar os nossos olhos na esperança e na promessa que ele nos deu.
da segunda vinda, na promessa de que ele vai estar com a gente, né? Estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ou outras promessas que a gente encontra na Bíblia, né? Ser forte e corajoso com a minha destra fiel, né? Enfim, de Isaías 41:10, que ele vai estar nos sustentando com a sua destra fiel. E, em especial, a lição trouxe um que eu gosto bastante, e eu acho que muitos de vocês também gostam, que está lá em Apocalipse 21, versículo 4, que fala: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. Então, eu acredito que a esperança, até tem aquele ditado, né? A esperança é a última que morre. Eu acredito que isso seja verdade, porque a esperança, ela é o que faz muitas vezes a gente ter força para suportar as dificuldades e os problemas da vida, né? Então, aqui eu não acredito que seja diferente. E Deus, o desejo dele é que a gente possa se apegar a essas certezas por meio da palavra dele que ele já deu para a gente. Então, eu acho que a melhor forma da gente se confortar é tendo esperança, mas baseada em uma fonte sólida. Então, na palavra de Deus. A gente se relacionando com Deus, pedindo para que Ele nos dê força, até porque quando nós estamos fracos, Ele opera em nós e nos torna fortes, né? Então, eu acredito que tudo isso tem muito a ver. Então, a minha esperança está no Senhor. Até tinha uma música, né? Enfim, eu acredito muito nessa questão. É em Deus que a gente tem que ter essa esperança e Ele vai nos trazer a memória, e também o Espírito Santo, nos momentos difíceis, versos bíblicos especiais para a gente se lembrar. Salmo 91, por exemplo, também é um deles. Enfim, então, a Bíblia está repleta de lugares especiais para a gente se fortalecer e Deus também está à disposição para nos ajudar a passar pelos problemas da vida também. Amém. Bom, eu acho que esse é pegar nas promessas, porque não é só uma, né? São várias. E lendo o capítulo, é o último capítulo do Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, uma dica também, fala sobre a história de uma mulher que a irmã White estava conciliando. Ela tinha sonhado com essa mulher e ela estava muito desanimada, sabe? Ela estava passando por coisas na vida, talvez, que tenham enfraquecido a fé dela. E a irmã White fala assim: Ei, a sua única segurança é Deus. Então, confie somente nele. É ele que você tem que ter a sua confiança. Não é nas pessoas. E ela até fala assim: não é no seu marido, é em Jesus. É somente nele. Porque a gente, às vezes, acha que a gente vai ter segurança em posses, em pessoas que a gente ama, mas só Jesus pode nos preencher, só Jesus pode nos dar força, nos dar ânimo. E eu vou ler uma promessa aqui muito linda, que está lá em João, capítulo 14, versículo 27, assim, ó. Eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem fiquem com medo. Então, o Senhor nos fala isso. Ele fala, não fique com medo, não se turbe o vosso coração. A verdadeira paz que você encontra, que você quer encontrar, é só em mim, em Cristo Jesus. Então, essa é uma verdadeira promessa. E quando vier o desânimo, as feridas emocionais, confie no Senhor. Busque nele a fonte, a força da sua fraqueza. Porque isso se aperfeiçoa quando a gente busca o Senhor. Somente com ele nós poderemos vencer. Então, que a sua segurança, que a nossa segurança, que a minha segurança seja somente em Cristo Jesus e não nas coisas temporárias deste mundo passageiro. Esse verso é muito bonito, quando eu tinha marcado ele também no momento que eu estudei a lição, porque Jesus, ele sendo a paz que excede todo o entendimento, ele é completamente o oposto do que o mundo nos oferece hoje, que é correria, estresse, ansiedade. E quando a gente escolhe Jesus, escolhe viver com essa paz que excede todo entendimento, as pessoas ao redor elas percebem que a gente não fica nervoso à toa. E é lindo para a obra de Cristo também a gente se beneficiar dessa paz, porque as outras pessoas, através de nossa paz, elas aprendem a ter a paz de Cristo também. E isso é muito bonito. E essa paz ela vem junto com o perdão de Deus, com aceitar o perdão de Deus e viver livre da culpa mesmo, né? E Samuel deixou a dica de OIC, é um livro que eu já li, que eu amo muito,
e que eu sempre visito. E aí, no capítulo, né, sobre a cura da alma, a senhora White diz: ninguém caiu tão baixo, ninguém a tão vil, que não possa encontrar libertação em Cristo. Maravilhosa será a transformação operada naquele que, pela fé, abre a porta do coração ao Salvador. E é muito bonito perceber que Deus deseja nos confortar e nos dar paz. Antes de nós sofrermos tanto com ansiedade, igual temos sofrido, Ele já nos deixou a promessa da paz, que excede todo o entendimento mesmo. Então, esse desejo de Jesus de estar conosco, de conhecer todas as adversidades e propor uma solução ou uma melhora para cada uma delas, é uma forma de se preocupar conosco e de nos deixar tranquilos até que a eternidade venha também. Amém. Amém, pessoal. Então, aí são algumas, né, pérolas da palavra de Deus que nos ajudam aí em momento de dor, momento de dificuldade, como a Elisa falou, né, a gente também discutiu em algumas outras lições, que as promessas da palavra de Deus possam, né, ser penduradas na nossa memória, para que quando vier a tristeza, a dor, né, a gente possa confiar. Tem até um hino muito bonito do Inário, acho que é o 344, se eu não me engano, Confiarei, é uma música muito bonita que ali fala, né, quando vier a tristeza ou a dor, né, confiarei em ti, Senhor. Né? Então, é uma música muito bonita que eu sempre gosto de escutar. Eu também queria deixar com vocês, amigos, Ezequiel 34, verso 16. A palavra de Deus diz assim: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Então aqui é uma promessa do Senhor para nós, né, que somos ovelhas no redil de Deus. Ele promete que se nós estivermos fracos, né, como ovelhas fracas, ovelhas feridas, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos amparar em seus braços de amor. Então que essa mensagem possa aquecer o nosso coração, o coração de vocês também. E a gente agradece, né, pessoal, pela participação de todos vocês, né, pela visualização no nosso canal, né, e também pelo trimestre, né, que nós passamos. Eu sou muito grato também às minhas amigas que estiveram aqui, né, nessa lição tão especial. E quero desejar que todos possam se sentir fortalecidos pelos braços do nosso Pai. Amém? Amém. Nesse momento eu convido, né, todos nós a curvarmos os seus frontes, vamos fazer uma oração para nós entregarmos, né, esse trimestre que está se findando nas mãos do Senhor e também nos prepararmos para o próximo. Amém? Amém. Vamos orar. Grandioso Deus, soberano Pai, Senhor, muito obrigado por este estudo maravilhoso. Queremos te agradecer pela certeza da tua palavra e do teu amor. Que nós possamos viver de acordo com as tuas promessas e quando, Senhor, vier a tristeza, a dor, o desânimo, que nós possamos nos agarrar à tua bondade, à tua misericórdia e ao teu amor que é eterno. Fica conosco. Agradecemos, Senhor, por este trimestre, em nome de Jesus. Amém. Amém.